Boa noite, Jornal 10, mais uma edição, mais um momento para atualização das notícias. Vamos às manchetes. PAICV denuncia perseguição e intimidação dos funcionários por parte do MPD em determinadas câmaras municipais. Poema gigante, Embaixada da Espanha quer promover a cultura de Cabo Verde. Chegam a Cabul os primeiros deportados da Alemanha. Pequim rejeita sugestão da militarização indevida no Mar do Sul da China. Lula da Silva acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Seguimos agora com o desenvolvimento destas e outras notícias deste jornal. Renovamos os votos de uma boa noite. Uma vez mais, seja bem-vindo ao Jornal 10. A começar com uma denúncia partidária. O PAICV convocou hoje a imprensa para denunciar o que diz ser uma perseguição e intimidação de funcionários por parte do MPD em determinadas câmaras municipais no país. Américo Nascimento disse que algumas decisões tomadas por algumas câmaras municipais são absurdas, com laivos de revanchismo e violação dos direitos humanos. Américo Nascimento revelou que o PAICV tem vindo a registrar situações, segundo ele, absolutamente anormais que põem em causa os ganhos da consolidação da democracia cabo-verdiana. Nascimento fala de decisões absurdas tomadas em algumas câmaras municipais dirigidas pelo MPD com marcas de revanchismo, da perseguição política, violação dos direitos humanos e, consequentemente, de um desrespeito pela Constituição da República. Oposição séria e responsável não pode assistir a esses atropelos à Constituição e às demais leis da República, um pouco por todo lado, como testemunha os despedimentos de dezenas de funcionários, jovens e chefes de família, em algumas câmaras municipais ganhas pelo MPD, designadamente em Porto Novo, em São Lourenço dos Órgãos, em Tarrafal de São Nicolau e em São Salvador do Mundo. O PAICV denuncia e condena veementemente essa atitude vergonhosa e incompatível com a sã convivência democrática, desajustada com o espírito de um Estado de Direito democrático e violadora flagrante dos direitos e liberdades dos trabalhadores, encetada pelo MPD, atitude essa que está a provocar o desemprego a dezenas de chefes de família, sem justa causa, ou se quisermos, numa forma indecorosa e desumana de perseguição política e do quero, posso e mando, sem job palato. O PAICV denunciou tais práticas e o dirigente acrescentou que o MPD não deve lançar chefes de família no desemprego e nem entregar isso como presente de Natal. O mês de dezembro é o mês da família. O mês de dezembro é o mês da solidariedade. O mês de dezembro é o mês da paz e do amor. Por conseguinte, o MPD não pode, com uma simples cartinha, dar um presente desses a dezenas de famílias cabo-verdianas em pleno mês de dezembro. O Movimento para a Democracia prometeu durante as campanhas eleitorais cerca de 25 mil postos de trabalho. Os cabo-verdianos que já estão com alguma dúvida em relação ao cumprimento desta promessa esperam expectantes que venha a ser cumprida. O Ministério da Agricultura e Ambiente, através do Instituto Nacional de Investigação e de Desenvolvimento Agrário, INIDA e o FAO, realizaram esta quinta-feira na cidade da Praia um ateliê de avaliação do Plano Estratégico do Sistema Nacional de Investigação Agrária de Cabo Verde. O ministro Gilberto Silva aproveitou para explicar a visão do governo para o setor da agricultura. Segundo a organização, o Plano Estratégico do Sistema Nacional de Investigação Agrária 2017-2024 foi elaborado com o propósito de consolidar e alinhar as prioridades de investigação agrária aos objetivos do desenvolvimento rural do país. Para Gilberto Silva, qualquer agricultura no mundo precisa de investigação e um plano estratégico. A investigação tem que ter um plano estratégico que define os principais eixos estratégicos, as melhores opções técnicas, não é? Para nós podermos alocar melhor os recursos e atingirmos os melhores resultados. É evidente que em Cabo Verde nós temos que apostar em culturas que dão rendimento. Na mesma linha, o ministro explica qual a sua visão perante a agricultura em Cabo Verde. A agricultura é um setor-chave porque, veja, nós temos que garantir a segurança alimentar em Cabo Verde, temos que empregar muita gente que vive no campo através da agricultura, gerando rendimento e não permanecendo no ciclo da pobreza. Por isso a agricultura constitui, e para qualquer país, por isso,
um setor sempre estratégico. Uma das necessidades do país é a capacitação dos agricultores para a área de modernização. Nesse sentido, o ministro conta o que está a ser feito para este domínio. Nós, através da extensão rural, mantemos a melhor linguagem possível com o agricultor. Como se me costuma dizer, quando me diz eu ouço, quando eu leio, compreendo, mas quando eu faço, aprendo. E então é preciso fazer mesmo com os agricultores para que aprendam as melhores práticas. E este é o trabalho da extensão rural. O Plano Estratégico do Sistema Nacional de Investigação Agrária 2017-2024 foi concebido para ser concretizado através de 2 planos de ação de 4 anos cada, 2017, 2020 e 2021 a 2024. O seu objetivo foi definido tendo em vista a melhoria sustentável da produtividade, competitividade dos mercados agrícolas em Cabo Verde. A Comissão Nacional de Eleições promoveu nesta quinta-feira, na capital do país, uma conferência no âmbito das comemorações do seu 22º aniversário, entretanto assinalado no próximo dia 30 de dezembro. Foi em 1994 que se instituiu a CNE, órgão com poder para organizar e administrar todo o processo eleitoral em Cabo Verde. A conferência foi um momento de troca de experiência sobre a administração eleitoral e eleições, propondo uma análise crítica da oposição legislativa de Cabo Verde por uma administração eleitoral independente e descentralização. É notável o papel da CNE na construção do Estado de Direito Democrático, explica a presidente da Comissão. Reconhece-se o papel da Comissão Nacional de Eleições na construção do Estado de Direito Democrático e os ganhos são inquestionáveis. Mas o percurso por fazer rumo a uma democracia de qualidade e os desafios por vencer não apresentam-se fáceis se levarmos em consideração, com base em experiência recente, a apatia de grande parte da população com o destino social e político do país, a fraca envolvência dos diferentes atores políticos e privados na educação cívica dos cidadãos, a desacreditação da população no poder do voto como uma importante ferramenta da participação popular, com virtualidade de se indicar regularmente a realidade política do país. Face aos desafios da consolidação da CNE, enquanto órgão máximo da administração eleitoral, a instituição quer apostar no vigor, na credibilidade e ser uma instituição respeitada. Nesse sentido, face aos desafios na consolidação da Comissão Nacional de Eleições, enquanto órgão máximo da administração eleitoral, que se pretende robusta, credível e respeitável, importa que nós, os membros da CNE, decididos a assumir plenamente as nossas responsabilidades relativamente à instituição e ao seu destino, sejamos capazes de velar as nossas convicções mais profundas e enraizadas quando as mesmas não encontrem suporte na lei. A conferência desta quinta-feira foi aberta pelo Presidente da Assembleia Nacional, que na oportunidade sublinhou que falar do percurso da CNE é ao mesmo tempo falar da história da democracia em Cabo Verde. Falar do percurso da Comissão Nacional de Eleições é também falar da história da democracia cabo-verdiana, que conheceu expressão genuína e máxima com a realização das primeiras eleições multipartidárias a 13 de janeiro de 1991, abrindo caminho para a aprovação da Constituição de 1992, que na sua revisão de 2010 concedeu, por unanimidade das forças políticas nacionais, significativo reforço das atribuições da Comissão Nacional de Eleições, enquanto órgão superior da administração e superintendência do processo eleitoral. Instituições de administração eleitoral da vizinha CPLP tomaram parte nesta conferência na praia. 28 dos proprietários dos terrenos das ZDTI, Zona de Desenvolvimento Turístico Integral da Ilha de Boa Vista, vão ser indemnizados pelo Governo no montante que ronda 200 milhões de escudos cabo-verdianos.
Este processo decorre desde 1999 e o governo do MPD agora vai pagar os direitos dos proprietários desses terrenos. O ministro das Finanças disse que o governo está a cumprir com a sua obrigação num ato transparente. Este ato é um ato simbólico, queremos que fosse um ato transparente, mas também de comunicação em relação àquilo que é a obrigação do Estado. Quando o Estado expropria, o Estado tem a obrigação de indemnizar e de indemnizar nos termos da lei, em tempo certo, em tempo oportuno. Conforme foi aqui referido, desde 1999 que este processo se arrasta e que o Estado vem incumprindo em relação aos cidadãos. Frisou ainda que o Estado tem de cumprir as suas obrigações para com os cidadãos numa atitude permanente de diálogo. Mas o Estado não pode fugir das suas responsabilidades, nomeadamente em relação aos cidadãos, porque o papel do Estado é de servir as pessoas, é de respeitar e fazer respeitar os direitos das pessoas. O Estado tem de ser o primeiro a dar o exemplo de respeito para com a lei e particularmente para com as pessoas. Eu penso que este ato simboliza esta preocupação do Governo no sentido de respeitar o direito das pessoas e de cumprir com as suas obrigações. O representante dos expropriados, Geraldo Almeida, congratula-se com o governo pelo ato sucedido hoje. As primeiras palavras vão dirigidas ao governo do MPD, que efetivamente durante vários anos, portanto durante este longo percurso em que esteve na oposição, sempre se comprometeu que no dia em que fosse o governo que ia resolver, portanto, o problema dos proprietários da Boa Vista. E de facto prometeu e cumpriu. Penso que, de facto, esta é uma nova postura das relações, portanto, entre o Estado e os cidadãos, não é? E, além disso, nós podemos ainda considerar o seguinte: é a primeira vez que, na história das nossas relações entre o Estado e os cidadãos, que o Estado aparece, portanto, a fazer um protocolo desta natureza publicamente. O valor de 200 milhões de escudos vai para 28 famílias, cujos terrenos foram identificados. As restantes famílias receberão a promessa de, até o final de 2017, ver a situação resolvida. Quem promete é o governo. A Associação Praia Arte tem promovido desde novembro uma feira na Rua Pedonal, no Platô, com diversidades de produtos expostos. Participam cerca de 22 expositores. A ideia é dar mais opção aos cabo-verdianos nesta época festiva e da oferta de presentes. Cerca de 22 expositores foram inscritos na Associação Praia Arte para a fim de expor durante 2 meses a variedade das suas artes. O presidente do Conselho Diretivo desta associação disse que esta feira está a dar os resultados previstos. A feira ali não promover até uns meses e tal quase 2 meses, não promover no âmbito do Dia Nacional da Cultura, tendo em conta que não termina aquele fase porque era até dia 4. Exato, tinha em conta também que tinha aquele navio de cruzeiro que está a chegava e não faz parceria com agências de turismo Simão Satoja lá na entrada de Porta Praia Tour e Nova Tour e não faz um combinado que não mantivera a recepção de turismo e não tive o sucesso na mês de dezembro porque tive 11 navios de cruzeiro e no princípio de dezembro tive, se não me falha a memória, tive 4 cruzeiros. E na dezembro o cruzeiro ia para, então regressa na janeiro. Mas também não sei na quarta festiva, em cima não sabe. E todo ano o Câmara de Praia tem estado a realizar uma feira de noite branca nas alturas, na onde que ajuda artesãos de praia, gira-se a economia e que pode ter também ser festa de para poder ter uma festa de Natal cima, tudo alguém está acreditando. A feira, que começou há um mês, tem sido um sucesso. Por isso, apelo para que a Rua Pedonal seja sempre aproveitado para estes fins. Na verdade, a Rua Pedonal é uma rua de sucesso. Ali na Rua Pedonal, e pessoas só que estão com artesanato para moda imenso, e está sempre para de nós. De passagem, e o próprio produto está chama cliente, está bem ali, pessoa que chega para ver aquele produto, está compra, porque feira próprio isto. Uma pessoa que sai na casa para frango tal coisa. Bota bem visita, a própria peça está chamando, até a ideia que não está passa. Cada feirante que sai caminho se chama uma pessoa, mora aquele converso que está falando assim, e bem no bem negócio, não, deixa a peça no lugar, cliente está bem, chega
peça está uma cliente. Ali tem venda, tem um sucesso. E nós apelo no Tagossa que o Peronel seja um espaço também de artesanato sempre. Uma grande diversidade de produtos está sendo exposto e não falta gente para mostrar os seus produtos. Nós fazemos exposição de doces de Inhatia, da Mora, lá em São Pedro. Aquela exposição ali já começa desde início de mês de novembro e até mês e fim de mês de dezembro. Graças a Deus, tudo que você está fazendo, as pessoas gostam. Sempre não tenta fazer o máximo possível para fazer coisas novas, para trazer para inova. Você tem uma saída. Normalmente, que tipo de produtos é que você expõe? Que esse tipo de produtos, bolsas, carteiras, bijuteria, ele tem expõe. Qual que é o preço? Preço varia, tem preço também de 100 até 2.500, máximo no preço que pode ter. A mim, tem vários tipos de material que a gente usa, a gente faz tipo de trabalho. Trabalho com cabidela, a gente faz carteira, a gente faz pulseira, a gente faz chaveiros. Trabalho com bambu, a gente faz instrumento de música, a gente faz instrumento de música que chocalho, tem reco. Tem pau de chuva. Põe ela, por favor. Pau de chuva aqui. Todos os anos, a Câmara Municipal da Praia realiza uma feira no Platô, alusiva à Noite Branca, e desta vez não fez diferente. Uniu-se com a Associação Praia Arte e organizou esta feira que decorre até o fim deste mês. O projeto Um Poema Gigante chegou hoje à cidade da Praia a partir de uma iniciativa da Embaixada da Espanha em Cabo Verde, enquadrada na Noite Branca. Durante 2 dias, o Platô será palco deste projeto. A cidade da Praia é a primeira cidade africana que acolhe este projeto internacional, idealizado pelo antropólogo espanhol Ángel Arenas e que já foi feito em 65 cidades e 24 países. A temática do poema é o mar da criatividade, em que a ideia é contar com a capacidade de criação de diferentes pessoas para fazer uma obra que seria única e inédita. O objetivo é comunicar a todas as pessoas que todos somos capazes de escrever, todos somos poetas de nascimento, todos temos criatividade. Se a apresentação deste projeto é uma mensagem claro de que a criatividade forma parte de todas as pessoas. O projeto vai estar durante 2 dias na Rua Pedonal, no Platô, em que foi colocado um papel em branco de 130 metros, de maneira que as pessoas interessadas e estudantes de várias escolas possam expressar o seu pensamento. Tá, uma coisa interessante, uma coisa única, feito na praia, para através que a coisa ainda pode expressar nossos sentimentos, coisa que não pensa em relação à sociedade, qualquer coisa. E então, é uma coisa única. Muito interessante, como essa mostra que não deve expressar coisa que não está sente, e essa é uma maneira de espalhar para todo mundo. Todo mundo escreve, mas tem medo de expressar que as coisas lá não estão assim, essa mostra não deve. Sim, menina, participa, por exemplo, a mim, nunca sabe o que ideia de bem escreve. Esse pode ser um poema de nossa autoria antiga, inventam, escreve. Então, gosta assim. O programa do Poema Gigante começou com a apresentação do projeto no dia 14 de dezembro na Biblioteca Nacional e durante esta quinta e na sexta-feira se espera na Rua Pedonal a participação de mais de 600 alunos em colaboração com a Biblioteca Nacional. Depois de Cabo Verde, o Poema Gigante estará em Espanha com os materiais mais interessantes do Poema Gigante da Praia. A Embaixada Espanhola quer promover a cultura cabo-verdiana através deste projeto Poema Gigante, que, segundo a colaboradora Maia Castro, tem uma força mundial e permite que as pessoas mostrem as suas criatividades através de poemas.
A Embaixada de Espanha quis juntar-se a várias pessoas na Rua Pedonal, no Platô, para mostrar criatividade. A colaboradora Maia Castro, da Embaixada da Espanha, disse até que Cabo Verde é um país com pessoas distintas e inovadoras. A Embaixada da Espanha agora está com muita vontade de promover a cultura em Cabo Verde. Este é um projeto que tem uma força mundial, que já tem sido feito em 66 cidades e 24 países. Este vai ser o 25, o poema 66. É um poema gigante. Por que um poema gigante? Porque um poema gigante permite a gente mostrar a sua criatividade. A nossa temática é mar de criatividade, porque achamos que Cabo Verde é um país onde a gente tem muita criatividade, mas muitas vezes não tem a possibilidade de exprimir essa criatividade. Então, com este projeto que trazemos à Rua Pedonal da Praia, conseguimos trazer a qualquer pessoa a participar e fazer parte dessa criatividade cabo-verdiana e ser visível para a gente. É uma ideia que se quer levar para as outras ilhas e no final expor este poema gigante num lugar para que tenha mais destaque. Hoje temos este primeiro poema, que este fica até às 5 da tarde, e depois amanhã vamos por um outro poema que vai ficar desde as 3 até as 9. Depois vamos recolher este poema, a ideia é que fique depois em uma exposição que vamos fazer aqui na praia, e a ideia é levar também para outras ilhas, e depois também para a Espanha, com a Casa África, que também estava a apoiar o projeto. Então a ideia é que o projeto não só fique aqui, mas também depois possa ser levado a outros lugares para conhecer a criatividade de Cabo Verde. Yuren Henrique, que esteve presente na Rua Pedonal, declamou um poema e aproveitou para falar sobre este projeto. Bom, B declama um poema de Dom Quixote da Mancha, que é de um texto de um livro de Miguel Cervantes, né? E bom, fui um B fazer basicamente um resumo do que é de poemas, que os melhores poemas que já foi feito ao redor das obras ali, né? Que é muito importante. E praticamente as eventos ali é uma continuação do que foi aquele projeto de Dom Quixote, né? Fazer uma mistura de cultura, né? Literatura cabo-verdiana, né? Bom, e mesmo alguns poemas numa legenda crioula, né? É misturas de culturas. Várias pessoas de diferentes faixas etárias marcaram presença na Rua Pedonal esta manhã e deixaram marcadas no enorme papel branco os seus poemas. A ilha de São Vicente acolhe o evento Sincone de Saudade da Cisária Évora. Este evento vai mais uma vez homenagear a diva dos pés descalços em São Vicente, cidade de berço da cantora. As atividades em agenda são alusivas à data do falecimento da cantora. Cisária Évora fez a internacionalização da música da Cabo Verde e projetou o país além fronteiras e é considerada por artistas nacionais e estrangeiros como sendo a maior ícone da cultura cabo-verdiana. A organização do evento está a cargo do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas através do Núcleo Museológico no Mindelo. Partidas de Uril e Cartas, a Bisca, marcam o arranque das atividades no domingo 18 na Praça de Coxim. Estes dois jogos praticados pela sociedade mindelense eram apreciados por Cisa como forma de ocupar o tempo em suas estadias de repouso em São Vicente. No dia seguinte, à semelhança do que aconteceu no ano passado, haverá serenata pelas ruas de Mindelo, estando marcada a concentração dos participantes na Praça Dom Luís, seguindo-se um percurso pela cidade, concluindo depois no Núcleo Museológico Cisária Évora, na Rua António Denoli. Um concerto em frente ao Núcleo Museológico encerra as atividades de homenagem à diva dos pés descalços. Para esta quinta-feira, vamos acompanhar as opiniões fortes do comentador Noías Silva. Opiniões fortes. O elenco semanal. Bem-vindo a mais uma rúbrica semanal Opiniões Fortes da Tiver. Hoje iremos analisar 3 questões fundamentais que marcam a atualidade nacional e internacional. A primeira questão tem a ver com a resposta do Governo e da União Europeia para fazer face aos estragos causados pelas cheias de setembro em Santo Antão. De facto,
está o governo bem ao mobilizar recursos através da parceria bilateral e multilateral, neste caso em concreto com apoio da União Europeia, para fazer face aos estragos causados, como já disse, pelas cheias em setembro último. A primeira opção do governo que estava em cima da mesa no âmbito do orçamento do Estado não era de facto a melhor opção para, com a urgência necessária, mobilizar o recurso necessário, que era à volta de 7 milhões de euros, 770 mil contos cabo-verdianos, para fazer face aos estragos de Santo Antão. De facto, a sobretaxa do IVA em 0,5 pontos percentuais para mobilizar os recursos necessários à reconstrução de Santo Antão era uma das vias possíveis, mas, na minha opinião, não era a melhor via face à urgência e à necessidade imperiosa de, num curto espaço de tempo, reconstruir as infraestruturas e a atividade agrícola na ilha. Por isso, está bem, como eu disse, e está de parabéns o Governo e a União Europeia pela resposta rápida e mobilização rápida dos recursos necessários e para o arranque das obras em janeiro de 2017. Nós estamos aqui para comentar, para analisar, para criticar, mas também para dar os parabéns quando o Governo vai bem e opta pelo caminho certo. A segunda questão que eu queria analisar convosco tem a ver com o facto que está a causar alguma curiosidade na Ilha do Fogo, nomeadamente na zona de Chão das Caldeiras, no sopé do vulcão, e tem a ver precisamente com a anunciada queda de neve ou de granizo que nos últimos dias tem se verificado na zona de Chão das Caldeiras, na Ilha do Fogo. Trata-se de um facto inédito para muitos, mas para as pessoas de Chão das Caldeiras e para as pessoas da Ilha do Fogo ou os visitantes que normalmente visitam a ilha no período entre dezembro e janeiro, já não é um facto tão inédito. De facto, tendo em conta a altitude da zona e tendo em conta o período do ano de dezembro e janeiro, os termómetros costumam marcar temperaturas inferiores a 0 grau e com quedas frequentes de granizo e de neve que cobrem toda a zona de uma espécie de manto branco, causando um contraste natural entre o branco e o negro das lavas, numa paisagem inédita e bela, de beleza rara. Tal facto deve chamar a atenção das autoridades locais, das câmaras municipais, mas também do governo, para uma melhor atenção para com a localidade, considerada por muitos, e eu estou de acordo, como peculiar e ex-libris da Ilha do Fogo e, quiçá, de Cabo Verde. De facto, não é muito natural encontrar na mesma paisagem um vulcão ativo, uma população com tradições, culturas e costumes sui generis como a de Chão das Caldeiras e ainda com fenómenos naturais de beleza rara como esta que a população tem vindo a assistir nesses últimos dias. Chamamos a atenção do governo, das autoridades locais, para uma melhor atenção e um melhor trabalho à volta do turismo da Ilha do Fogo, com especial incidência e centralidade a partir de Chão das Caldeiras. A terceira questão que iremos analisar tem a ver com a notícia que vem marcando a atualidade internacional nos últimos dias, que tem a ver com as eleições dos Estados Unidos da América e da derradeira tentativa em derrubar Donald Trump como presidente eleito dos Estados Unidos da América. Na verdade, é já na segunda-feira, dia 19 de dezembro, que os grandes eleitores são chamados a votar a nomeação do presidente eleito Donald Trump. Mas seria algo normal e procedimental
se não houvesse vários cenários em cima da mesa e, especialmente nas últimas horas, 3 grandes cenários. O primeiro cenário que está sobre a mesa, segundo os analistas internacionais, tem a ver com uma situação normal de os grandes eleitores do colégio eleitoral nomearem Donald Trump sem nenhum tipo de problemas o 45º presidente eleito dos Estados Unidos da América. O segundo cenário é um cenário já mais crítico de poder ser adiado a votação de segunda-feira para uma outra data, com justificação da necessidade em receberem todos os relatórios das secretas sobre as conclusões do inquérito ao caso da interferência russa nas eleições do dia 8 de novembro nos Estados Unidos da América. De facto, as provas e as suspeições que vieram à tona nas últimas semanas, nomeadamente com a intervenção da CIA, leva com que os grandes eleitores estejam indecisos e solicitam, digamos, os relatórios finais sobre as conclusões das secretas antes de nomearem Donald Trump como 45º presidente dos Estados Unidos da América. O terceiro cenário que está sobre a mesa é um cenário mais crítico e que seria inédito em toda a história dos Estados Unidos da América democrático, que tem a ver com o facto de alguns grandes eleitores da ala republicana estarem a cogitar e a possibilitar a invocação da objeção de consciência para bloquearem a nomeação de Donald Trump como presidente eleito dos Estados Unidos da América. Na verdade, esses grandes eleitores afetos à ala republicana cogitam bloquear a nomeação de Trump, invocando a objeção de consciência, mas o que está por trás deste cenário tem a ver com a percepção de alguns grandes eleitores republicanos de que Donald Trump não estará preparado para a função de presidente dos Estados Unidos da América. Já alguns já vieram à praça pública dos grandes eleitores invocando a objeção de consciência, afirmarem que irão votar contra o sentido de voto dos seus estados, mas para que o bloqueio se efetive, são precisos, no mínimo, 37 dos grandes eleitores afetos à ala republicana votar contra Donald Trump. E aqui sim, iria haver uma dinâmica interessante e inédita em toda a história dos Estados Unidos da América, porque, de facto, nunca os grandes eleitores votaram, de um determinado partido, votaram em bloco contra o sentido de voto dos seus estados. Tem havido um ou outro caso particular, mas num número assim relevante nunca tinha acontecido. Mas isso são questões para vermos na segunda-feira como é que irá acontecer essa votação para a nomeação de Donald Trump, mas desde logo são precisos 37 grandes eleitores para se poder criar o deadlock, o bloqueio da eleição, da nomeação, aliás, de Donald Trump como 45º presidente dos Estados Unidos da América. Mas é um facto que está acontecendo na realidade internacional, tem sido comentado em todas as grandes cadeias televisivas e nós não poderíamos deixar de o comentar também aqui na TIVER e esperando, obviamente, que na segunda-feira todas as coisas sejam aclaradas. Eram estas as questões que queria aqui analisar convosco. A questão da celeridade e tempestividade na resolução dos problemas de Santo Antão. A questão inédita na Ilha do Fogo da queda de neve e granizo que vem cobrindo toda a zona do vulcão de um manto branco.
E a questão última da tentativa de derrubar Donald Trump nos Estados Unidos da América, numa derradeira tentativa para efetivar esta questão. Muito obrigado pela vossa atenção e até uma próxima oportunidade aqui na TIVER. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIVER.